Boa noite, meus amigos. Quem vos fala é o professor Avelar e hoje vamos falar de vetor e algumas operações com os vetores, ok? Como eu sempre digo no início dessas primeiras aulas, a marca da minha aula, a marca registrada da minha aula é a descontração e a simplicidade. Eu quero ensinar para aquele aluno, para aquele que me assiste e que tem pouco conhecimento prévio. Então, para isso, é ensinar de uma forma prática, quase intuitiva. Só não entende as minhas aulas quase que é realmente quem não quiser. Porque não há necessidade de grandes conhecimentos, tá? Então, de forma muito simples, quase empírica. Vamos lá, ao que interessa. Imaginamos um corpo C, e que você faça uma força nele de 20 newtons, representado por esse segmento aqui. E que um amigo faça uma força de 30 newtons por meus lados. Imagina uma caixa no chão, por exemplo. Você amarra uma corda nela e faz uma força de 20 newtons e um colega faz uma força de 30 newtons. Vocês estão fazendo a força na mesma direção e no mesmo sentido, então as forças se somam algebricamente. 20 mais 30, aritmética simples, resultando numa força de 50 newtons. Então isso é muito simples de entender. Aqui eu representei o mesmo corpo com uma força resultante, uma força equivalente de 50 newtons, ok? Newton é a unidade para força. Quilograma, que é esse tão popular, tão conhecido, da balança da mercearia, não é força, quilograma é massa, tá? Já aproveito para falar a diferença entre a unidade de massa, que é o quilograma, e a unidade de força, que é o newton. Um quilograma, que é massa, equivale a 9,8 newtons, que em termos práticos arredondamos para 10 newtons. Então, newton é unidade de força, quilograma é unidade de massa. Existe também a unidade quilograma força. Então, se você puser um F aqui na frente do kg, virou unidade de força, quilograma força. E um quilograma força é a força equivalente a massa de 1 quilograma. E 9,8 newtons é a força também equivalente à massa de 1 quilograma. Então, de forma bem simples, para você segurar uma massa de 1 quilograma, 1 litro de água, por exemplo, desconsiderando a embalagem, 1 litro de água tem massa de 1 quilograma. Para você segurar essa massa de 1 kg, você exerce uma força de 9,8 newtons, que nós arredondamos para 10 newtons. Ou, se quiser, uma força de 1 kg força. Ok? Isso aí ficou claro. E o que é vetor? Vetor é uma grandeza que, além do número, além do valor dela, da intensidade, ela possui direção e sentido. Voltamos aqui. Essa força de 30 newtons, eu dividi em 3 modos de 10 newtons, uma força de 30 newtons e essa de 20 newtons. Essa força de 30 newtons, a intensidade dela, o modo dela, o valor dela, 30 newtons, unidade newtons. Ela tem uma direção, que é essa direção aqui, uma direção
horizontal, tá? E até um sentido, podemos dizer, da esquerda para a direita. Então ela tem 3 dados para ser um vetor. Módulo, que é o valor dela, propriamente dito, 30 newtons, 50 no caso 10, vamos pegar essa aqui que é sozinho mais fácil. Então essa é uma força. Força é vetor. Por quê? Força tem valor 50, tem direção horizontal, tem sentido esquerdo para direita. Ela podia ser numa direção oblíqua, como essa régua, podia ser para cima, podia ser para baixo, podia ser horizontal, mas podia ser da direita para a esquerda, outro sentido. Então o vetor é isso, é uma grandeza que tem valor, direção e sentido. Já a grandeza escalar, que é o caso da massa, não é necessário, basta você dizer o número e a unidade. Por exemplo, uma massa a sua massa, por exemplo, se for uma pessoa magra, sua massa pode ser, por exemplo, 65 quilogramas. A minha massa são 85 quilogramas. Basta dessa informação, eu já dei a informação toda. Então, essa é uma grandeza escalar, ok? Uma grandeza escalar. Basta dar o valor e a unidade. Outra grandeza escalar é o comprimento. Se você disser que uma rua tem 5 quilômetros de comprimento, é uma grandeza escalar. Basta você dizer 5 quilômetros. Você não precisa dizer direção e sentido. Ok? Um tempo também. Eu gasto 2 horas daqui no meu trabalho, por exemplo. 2 horas. Tempo é uma grandeza escalar. Não tem 2 horas para a direita, para a esquerda, 2 horas de baixo para cima, de cima para baixo. Tá? Essas grandezas, então, que basta o número e a unidade, são grandezas escalares. E a grandeza que, além do número, você tem que dar informação, para a informação ficar completa, para dar um entendimento completo, você tem que dar a direção e o sentido, são grandezas vetoriais, ok? Dando sequência. Então, se um corpo, imagina aí uma caixa no solo, se alguém puxa ela com 20 newtons de força numa certa direção e sentido, outra pessoa puxa na mesma direção e sentido com uma força de 30 newtons, é só somar 50 newtons, ok? A mesma caixa, o mesmo corpo, se você puxa ele de um lado com uma força de 30 newtons, direção horizontal, esquerda para direita, 30 newtons, se o seu amigo puxa o mesmo corpo na mesma direção, sentido contrário, 20 newtons, é claro que 20 newtons ficou perdido. Você puxa 20 para um lado, o seu colega 20 para o outro, 20 ficou perdido. 20 de um matou do outro. Resultou 10 newtons para o lado direito, 20 menos 10. Então, a soma do vetor 20 mais 30, na verdade, como um está no sentido contrário, o sinalzinho dele fica negativo, resulta numa subtração. 30 menos 20, resultando 10 newtons para o lado do maior, é claro. Está vendo? De forma bem intuitiva, não tem jeito de não entender isso. Agora, se aqui que a situação começa a ficar melhor, imagina que o mesmo corpo, agora você puxa com uma força F1 na horizontal para a direita, e seu amigo puxa, e imagina que nós estamos vendo essa caixa de cima para baixo, ok? Nós estamos vendo de cima para baixo. Então você puxa ela com uma força F1 para a direita, seu amigo puxa ela com uma força F2 para baixo, para o outro lado aqui, fazendo um ângulo no esquadro, um ângulo de 90 graus. É claro que ela não vai nem para o seu lado, nem para o lado dele, ela vai para um lado que é resultante, um lado que é justamente a diagonal aqui do retângulo que se forma entre as duas folhas de vocês. Então, e pode fazer a experiência disso, é intuitivo, pode fazer a experiência. Se você puxar a mesma força do seu colega, ela virá exatamente no meio aqui, na diagonal, ok? A resultante vem aqui. Vamos colocar valores nisso. Imagina que você puxa a mesma caixa com uma força de 30 newtons
nesse sentido e nessa direção, seu amigo faz uma força de 1/3, 10 newtons nessa direção. A resultante, quer dizer, a força que substitui a de vocês, é como se tivesse essa aqui, faria o mesmo efeito da azul de vocês, e a força resultante, ela é diagonal desse retângulo que se formou, ok? Do retângulo que se formou. É como se você projeta de 10 aqui, projeta de 30 aqui, forma um retângulo, a diagonal desse retângulo é a força resultante, ok? E para achar o valor dessa força, simples, observa que aqui formou um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, ó. Eu desloquei esse triângulo retângulo para cá, isso aqui é um cateto do triângulo, vale 30, esse é outro cateto do triângulo, vale 10, e a resultante é a hipotenusa do triângulo retângulo. Lembra lá, a hipotenusa do triângulo retângulo, ok? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, R2 igual a 900, que é o quadrado de 30, mais 100, que é o quadrado de 10, R2 igual a 1000, raiz quadrada de 1000 é 31,62 newtons. Então a resultante dessa força de 30 newtons você fez para esse lado, e com a de 10 que o colega fez, ortogonalmente, nesse sentido aqui, formando um ângulo de 90 graus. A resultante é a diagonal desse retângulo que formou aqui, ok? Essa é a resultante e o valor dela é 31,62. É como se, em vez de vocês dois puxarem o corpo, uma terceira pessoa puxasse o corpo nessa direção e nesse sentido, com uma força que agora sabemos de 31,62 newtons, ok? Esse triângulo aqui, como eu atribuí valores redondos aqui, atribuí valores de 10 newtons e de 30, virou cateto 10, 14, cateto de 30. Como eu disse, minhas aulas eu não preparo, é de forma muito informal, é como se eu estivesse no boteco ensinando um amigo. Então eu não preparei, eu preparei os valores, pus valores redondos, resultou num ângulo de 18,43. O ângulo desse retângulo é 18,43. Tá? Não posso colocar 30 graus aqui, porque é 18,43 o ângulo. Como eu disse na primeira aula, o triângulo é rígido. Se você der dois lados dele, os ângulos e o outro lado são o que tem que ser. Eu não posso pôr 30, 10, 25, 30, 10, o ângulo de 30 aqui. Claro que não, ok? Então 30, 10 resultou numa diagonal de 31,62 e resultou num ângulo de 18,43. Mas eu quero mostrar que, além do teorema de Pitágoras, você pode utilizar o que nós vimos nas outras aulas, você pode utilizar o seno e o cosseno aqui para achar também a resultante. Vamos fazer aqui. Lembramos que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto pela hipotenusa, que no caso é o R. Então lá, 10 dividido por R. R vem para cá, o seno vem para cá. Na calculadora você vai ver que o seno de 18,43, um seno quebrado assim, não são daqueles que todo mundo sabe, que é o de 30, que é meio, de 60, que é 0,866, etc. Esse é um ângulo qualquer, um ângulo que não são aqueles clássicos. Então tem que ir na calculadora. O seno desse ângulo, se você calcular o seno desse ângulo, dividir 10 por esse valor, você vai achar o mesmo 31,62. Aí deu 63, que eu arredondei, na hora de calcular deu 63, o valor é o mesmo, ok? Se você optar por usar o seno, e aqui eu esqueci do alfa, o seno do alfa, vamos colocar aqui, desculpa, o cosseno do alfa, cosseno do alfa, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o R de novo, 30 dividido pelo cosseno de 18,43, que é o valor do ângulo, dá de novo 31,62, ok? Espero que tenha ficado claro. O meu jeito de ensinar é esse, espero que gostem. Vamos curtir, vamos escrever lá, vamos comentar, ok? Muito obrigado.
Um abraço.